Nós escolhemos duas músicas para esse momento especial desse sábado. Essa primeira música é uma música de consagração. Ela tem no seu título uma palavra que, na verdade, ela já vem como uma espécie de ação, um pedido. Essa palavra é restaura, que vem de restauração, que vem da necessidade que nós temos de continuamente recebermos a misericórdia do Senhor, fazermos uma autoavaliação na nossa vida espiritual e enxergarmos onde estão os nossos gargalos. Nós vamos juntos, como família, como irmãos, como filhos do mesmo Deus, falar assim para o Senhor: Pai, restaura a minha vida, restaura o meu ser, restaura a minha saúde, restaura o meu casamento, restaura a minha vida profissional, restaura a minha vida espiritual. E a gente quer que essa música ela tenha um sentido especial, como uma oração cantada que a gente vai fazer junto ao Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Fica em pé, por favor, nesse momento. E dirige ao Senhor o anseio do seu coração. Restaura os meus sonhos. Restaura meu sonho. Restaura os meus planos, Senhor. Restaura os meus planos, Senhor. Restaura a minha vida, mas não parcialmente, por completo. Minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossas Porque Teu é o poder, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. e vocês dizem: restaura. Mais uma vez. Restaura.
Amém. Louvado seja Deus. Essa semana nós estávamos fazendo nosso culto matinal em casa e nós fomos ler. A gente está fazendo uma programação de leitura da Bíblia diferente do Reavivados. Então, não estamos talvez num capítulo que alguns de vocês estejam. E a gente caiu em Salmos. E a gente estava lendo Salmo 63. E foi impressionante como na mesma hora essa música, esse salmo nos remeteu a uma canção. Se você de imediato não lembrou qual é o Salmo 63, eu vou ler para vocês os versículos de 5 a 7, que diz assim: A minha alma se fartará, a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, meditarei em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio. Jubiloso, cantarei refugiado à sombra das tuas asas. O amor do Senhor é o melhor, o amor do Senhor é o mais especial, e a nossa alma, ela só estará completa no Senhor. A nossa alma só estará farta no Senhor. Nós podemos projetar algumas coisas que momentaneamente acalentam o nosso coração, nos trazem alegria e prazer, mas elas passam. Mas no Senhor não. É por isso que a gente vai cantar junto assim: Pai, só em Ti a minha alma se fartará, porque o Teu amor é melhor. Canta com a gente assim: Porque Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão enquanto eu viver. Em Teu nome levante suas mãos. As minhas mãos, a minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, a minha alma se fartará só em Ti. Meu Jesus, só em Ti a minha alma se fartará, só em Ti, Só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Porque Teu amor, gostaria de ouvir vocês. É melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão enquanto houver vida. E todos juntos cantamos e levantamos as nossas mãos em nome do Senhor. as minhas mãos, a minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, a minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, meu Jesus, só em Ti, a minha alma se fartará só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Nós vamos engrandecer o nome do Deus de Israel. Grande é o Teu nome, ó Deus de Israel, pois Tu
Tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Se alegre no Senhor e cante, grande é o teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia. Cristo Jesus habita em mim, Espírito. Mas eu vou desafiar você a ficar até o final dessa mensagem, porque essa mensagem ela chega a cereja do bolo lá no fim. Então, segura aí, que ela é uma mensagem que desafia contra a nossa cultura. Ela vai contra a nossa cultura, é contracultural essa mensagem. Então, abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 8. Daniel viveu em um tempo, 600 anos antes de Cristo, e Daniel escreveu para o nosso tempo. Daniel é um sujeito que viveu para trazer revelação de Deus para esse tempo. E muitas das profecias que ele escrevera, que Deus revelou a ele, Deus disse assim: isto se refere ao tempo do fim. Se acalme, que ele viu muita coisa que ele ficou apavorado. E Deus disse para ele assim: se acalme, querido, é para o tempo do fim, é para agora, para a nossa geração. Então, se você está muito calmo, é para você ficar um pouco agitado hoje. Se você estiver agitado, a palavra de Deus, se acalme, por favor. A palavra de Deus, ela tem essa dupla maneira, de acalmar quem está agitado demais e agitar quem está calmo demais. Então, a palavra tem esse significado. E hoje eu quero tratar esse tema aqui com vocês. 1844. Uma coincidência ou uma providência? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas a palavra providência, ela aparece na Bíblia apenas uma única vez, lá no livro de Atos 24, verso 2. Mas o conceito da providência, ela aparece por toda a Bíblia. E ela quer dizer simplesmente ver antecipadamente, agir com interesse e sabedoria. Isso quer dizer a palavra providência. Diferente, como comumente nós dizemos, é uma coincidência. Coincidência seria apenas acontecimentos simultâneos que passam na nossa vida e a gente usa dizer isso aqui é uma coincidência. Mas para o povo de Deus não existe nenhuma coincidência. Tudo é providência. Sabe quem ensinou muito isso sobre essa palavra? O conceito dela foi José. José, quando foi vendido pelos seus irmãos lá para o Egito, por ismaelitas, e que ele fora parar no Egito, ele disse, quando seus irmãos vieram, se ajoelharam e pediram perdão, e ele se revelou e tal, que ele era José, aí ele disse o seguinte: na verdade não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus, na sua providência, quem me enviou antes de vocês para cá. José descobriu que mesmo diante das desgraças do mundo, mesmo diante das grandes tragédias, ele disse: há uma providência por detrás do envio de você, não é isso? E aí ele disse: foi Deus que me enviou, ou seja, Deus não queria que fosse dessa maneira, mas Deus usou as desgraças desse mundo
a maldade desse mundo para executar os seus próprios planos. Aleluia. Capítulo 8, vá lá comigo, por favor. Tem um pouco tempo aqui, vamos avançar. Verso 14, abra a sua Bíblia. Daniel quer dizer, o nome Daniel quer dizer mesmo, Deus é o meu juiz. Toda vez que você abrir a sua Bíblia lá e ver El, já sabe que é Deus em hebraico. El é Deus em hebraico. Ezequiel, Emanuel, tudo que termina em El é Deus. Aí está lá, Dan quer dizer juiz. Lá das 12 tribos de Israel, lembra da tribo de Dan? Dan quer dizer juiz. Então, juiz e Deus. Deus é o meu juiz. Ok? Muito bem. Capítulo 8, verso 14, diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muitos de vocês já estudaram isso aqui, já viram isso aqui. E eu quero começar contando a história de um homem. Começando a contar a história de um homem chamado William Miller, ou Guilherme Miller. Esse homem que foi mandado na época da Guerra Civil norte-americana, foi enviado para um lugar, para a guerra, nesse período da Guerra Civil. Ele foi enviado. Ele que era alguém de berço cristão, sua família cristã, mas ele foi enviado e se revoltou com Deus. Ele era conhecido como deísta. O que é um deísta? Um deísta é a filosofia, o pensamento filosófico que acredita que Deus criou o mundo e depois que ele criou esse mundo, ele virou as costas para o mundo e foi embora. Ou seja, Deus não se importa com o que está acontecendo aqui. É como se ele tivesse dado corda no relógio, Jorge Anderson. Tivesse dado corda no relógio, deixasse o relógio funcionando e não se importasse com o que aconteceu aqui. Criou e foi embora. E ele acreditava nisso. Ele era um sujeito racional. Mas Guilherme Miller viu que na sua vida não existia nada de deísmo, porque ele percebeu que muitos dos seus amigos foram dizimados, famílias dizimados na Guerra Civil, e ele voltou são e salvo para sua casa. E ele fez um propósito, que se Deus o levasse para casa, ele iria ler a Bíblia. Ele entregaria sua vida a Cristo. E um dia ele lendo o profeta Isaías, capítulo 53, a mensagem do servo sofredor que diz, ele foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi convertido, transformado em um novo homem. E Guilherme Miller então fez um propósito de estudar a Bíblia verso por verso. E sabe qual é o propósito que ele fez? Que ele só passaria para o verso seguinte depois que ele entendesse o verso que ele estivesse lendo. Ele não avançaria para o verso seguinte, enquanto ele não entendesse o verso que ele estava lendo. Ele começou em Gênesis capítulo 1, verso 1. E o que ele tinha para ajudar o entendimento dele? Uma Bíblia e uma concordância de Cruden, que era uma concordância antiga que existia, não sei se ainda existe mais. Só Bíblia e concordância. Quem não sabe o que é uma concordância, é um livro que você quer pesquisar, por exemplo, a palavra santuário na Bíblia. Aí você vai lá, abre na palavra santuário e ele vai te dizer todas as palavras santuário que aparecem em toda a Bíblia. Isso é uma concordância bíblica. Então ele tinha apenas uma Bíblia e uma concordância bíblica. Uma concordância bíblica e uma Bíblia. Esse era o seu estudo. E ele foi estudando livro por livro, texto por texto, capítulo por capítulo, verso por verso, até chegar em Daniel capítulo 8. Quando ele chegou no capítulo 8 e chegou no verso 14, esse verso que a gente acabou de ler, ele travou o estudo da Bíblia. Ele disse, espera aí, eu não entendi nada disso aqui. Lê de novo, vê se você entende. Ele diz assim, ele me disse, ele quem? Aí você tem que ler o antes, não vai dar tempo de eu voltar lá. Quem sabe a gente faz uma série sobre isso aqui lá ano que vem, para a gente aprofundar. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aí ele disse, já entendi. E ele pesquisando, ele disse assim, já sei.
esse santuário, aí ele foi pesquisar nessa concordância e descobriu que a palavra santuário tinha vários significados. Santuário poderia ser o templo de Salomão, santuário poderia ser o santuário móvel ainda do Israel lá no deserto. Ele disse que santuário poderia ser o corpo da gente, como Paulo definiu lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20. Ele, no capítulo 3, verso 16 e 17 de 1 Coríntios, ele disse assim: então, santuário pode ser o corpo, santuário pode ser o templo de Salomão, santuário pode ser aquele lugar móvel do deserto que Moisés, por orientação de Deus, mandou construir. E ele disse, mas ele descobriu um outro significado da palavra santuário. Santuário também poderia ser traduzido por terra. E ele disse, então é isso. Então, o que vai ser purificado, na verdade, é a terra. Com o quê? Com fogo. Aqui foi clareando para ele. Então ele disse, o santuário vai ser purificado, esse santuário é a terra, vai ser purificado com fogo. E quando é que vai vir o fogo? Ele disse, na volta de Jesus. E ele começou a estudar essa profecia. Guilherme Miller era um homem tão entendido da palavra, tão racional, que ele pregava 2 horas e ninguém levantava para ir sequer no banheiro. Ele era um homem extremamente inteligente. Ele pregava 2 horas e ninguém levantava, convencia todo o seu auditório. E aqui nós vemos que ele fez um mapa. Aqui o texto que nós acabamos de ler. Ele fez aqui um mapa de como isso aconteceria, essa profecia. Explicando a profecia, então ele disse aqui, ele dividiu então, para quem não sabe, essa é a maior profecia da Bíblia. A maior profecia da Bíblia é essa aqui. Não existe uma profecia maior da Bíblia. Essa aqui era a última profecia com data para ser cumprida. Então ele disse aqui, ele leu e ele foi interpretando. Ele foi buscando na própria Bíblia como método de interpretação e ele chegou à conclusão, junto com os seus auxiliares, especialmente um homem chamado Samuel Snow, que disse que Jesus voltaria no final de 1843 para 1844, na primavera de 1843 até o outono de 1844. E eles pregaram isso. E isso, gente, agregou tanta gente que reuniu cerca de 50 a 100 mil pessoas diretas seguindo Miller. E alguns vão mais longe dizendo que foi aproximadamente 1 milhão de pessoas que acreditaram, mas não saíram das suas igrejas. Eu quero lembrar você que tem muita gente que diz que o adventista marcou data para Jesus voltar e não voltou. Já ouviram alguém falar isso? Pois quem falou isso aí é um desinformado, porque a igreja adventista ainda não existia aqui. A igreja adventista passa a existir em 1863. A igreja adventista nunca marcou data. Nós não temos negócio com data. O que marcou data, quem foram as pessoas que marcaram data, foi os seguidores de Miller. Por isso eles são chamados de milleritas. Então, quando você ouvir dizer que o adventista marcou data, ele não sabe nada de história. Ele não leu uma página da história sobre o que a igreja ensina. E o Guilherme Miller, então, ele pregou, Jesus vai voltar. Aqui não, lembrem-se, aqui não havia adventista. O que foi que aconteceu então? Ele fez todo esse mapa aqui, e ninguém que ouvia Guilherme Miller, era proibido alguém ouvir Guilherme Miller. Inclusive a família de Ellen White, que foi cantada aqui, a história para as crianças contada. A família White era metodista. E um dia eles ouviram a conferência de William Miller e disseram, olha, nós também queremos nos preparar para Jesus voltar. E eles foram expulsos da sua igreja. Por incrível que pareça, naquele tempo, quem se juntava ao movimento de que Jesus ia voltar, que confessava essa fé, ele era expulso das suas igrejas, por incrível que pareça. Naquele tempo era triste, era tido como herege. E o Guilherme Miller, então, foi explicando todas as profecias, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, e ele foi mostrando na história cada cumprimento dele. E aqui, meus amigos, o que aconteceu com isso? É que no dia 22 de outubro, exatamente uma terça-feira, 22 de outubro de 1844, eles se reuniram aqui nesse lugarzinho, lá perto de Nova York, no estado de Nova York.
se reuniram aqui. Quem? Olha aqui, é próximo da fazenda de Guilherme Miller. Eles se reuniram, cerca de 50, 100 mil pessoas, se reuniram nesse local, esperando Jesus voltar à meia-noite. Porque eles, lendo a história da parábola das 10 virgens, Mateus 25, como o noivo veio meia-noite, eles acreditavam que meia-noite seria o momento de Jesus se manifestar. Como todos nós estamos aqui e sabemos com toda certeza, Jesus não voltou nesse dia. E no outro dia havia chamada no jornal, todo mundo zombando. Muitos voltaram para suas igrejas, outros abandonaram a fé, outros continuaram marcando datas, e um pequeno grupo de pessoas disseram assim: o que foi que aconteceu? Estava errado aquilo que Miller pregou? Aí eles foram para a Bíblia, pesquisaram a Bíblia e disseram assim: não, a profecia estava certa. O problema é que o evento estava errado. Aí ele descobre um outro significado da palavra santuário, que existe, na verdade, além do santuário terrestre, além do santuário de Salomão, além do santuário do nosso corpo, e além do santuário do planeta Terra, existe um santuário no céu, o livro do Apocalipse diz. Pergunto, agora você vai ler o texto comigo, e o santuário será purificado. Então, esse santuário que será purificado é um santuário no céu. Agora vem a pergunta, hein? Para você. Qual a necessidade de existir um santuário no céu, um lugar perfeito, e esse santuário ser purificado? Qual a necessidade de um santuário no céu ser purificado? Quem vai responder aí para mim? Obrigado. Chegou, ainda não completou, mas chegou perto. Qual a necessidade de existir, de um santuário no céu ser purificado? Por quê? Por que o santuário no céu precisa ser purificado? Por quê? Por quê? Porque o pecado começou aonde? No céu. O santuário precisa ser purificado no céu porque o pecado começou no céu. Ele teve a sua origem no céu. É por isso que existe a necessidade do santuário ser purificado no céu. O céu foi maculado lá. O pecado começou no céu. Foi perto de Deus, perto do trono de Deus. E por isso Cristo Jesus subiu para aplicar aquilo que ele havia conquistado, que provou para todo mundo o seu verdadeiro caráter. Ele mostrou para homens e anjos, para homens e demônios, quem ele é, o seu verdadeiro caráter. A sua glória é o seu caráter. E aqui, amigos, eles esperaram, Cristo Jesus não voltou. E a pergunta é: o que Jesus está fazendo agora no santuário celestial? O que Jesus está fazendo? Então vamos lá para a Bíblia. Olha só o que diz lá em João. Diz assim, ó: tendo completado na terra a obra para a qual viera. Cristo foi levado ao céu para fazer o quê? Vamos lá? Primeiro, para ser o nosso sacerdote real. O nosso sacerdote real é Cristo. Por isso, Paulo, lá em 1 Timóteo 2,5, diz que não existe mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Cristo é o único mediador. Não existe outro. Você pode orar. Eu fui católico muito tempo, com desejo de me tornar um padre franciscano. Por muito tempo, eu orei a determinados santos. E quando eu descobri a Bíblia, foi uma revelação extraordinária para mim. Porque eu descobri que só existe um mediador entre Deus e um homem, segundo as Escrituras. É Cristo, o homem. Deus, o homem, é Cristo Jesus. Ele está fazendo o quê? Ele é o nosso sacerdote real. O que mais que ele é? Ele é o advogado. Eu não sei quantos advogados tem aqui nessa manhã, mas o advogado pode ser muito bom, mas não é isso que garante que ele vai ganhar um processo. Depende do juiz.
avaliar e decidir, não é? Você pode estar com toda a razão. Você tem todas as provas, mas o juiz, quando leu a sentença e conheceu o caso, ele já tomou a decisão dele. Você pode ter se esforçado o máximo, é por isso que nenhum advogado em sua sã consciência garante que ele vai ter sucesso no que ele vai pegar para lutar por você. Mas Cristo Jesus é o único advogado que não perde nenhuma causa. Sabe por quê? Porque ele conquistou para si. Ele é, por excelência, aquele que media diante do Pai com o sacrifício e o sangue perfeito dele. O que mais que Jesus diz em Romanos? Que ele é o nosso intercessor. Ele intercede diante de Deus. Se hoje for o dia que for passado o seu nome, Mila, no reino de Deus, a sua cadeira vai estar vazia. E essa cadeira vazia lá vai ter uma pergunta: cadê a Mila? E Jesus vai sentar nessa cadeira vazia. E o pai vai perguntar: cadê a Mila? Jesus sentou nessa cadeira e vai dizer: papai, a Mila agora está lá na celebração. A Mila está lá na comunidade, lá no bairro de Boa Viagem, em Recife. Mas olhe para mim, papai, eu sou a Mila. Ele é o seu substituto. Quando alguém quiser punir você, o diabo que nos acusa de dia e de noite, diz a Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 12, Jesus se levanta e diz assim: ele é meu. E com lágrimas, ele diz, é só para você prestar atenção para cá, não é nem para olhar para lá. Ele diz assim: papai, é meu sangue, é o sangue de Cristo. Quando você achar que seu caso não tem mais jeito, eu atendi outro dia um menino que dizia: pastor, eu fui longe demais, olha o que eu fiz. É meu sangue, Jesus diz. É meu sangue. Sabe o que é sangue? O sangue não é apenas hoje que ele é o significado. O sangue, ele não representa apenas hoje que é vida. O sangue é a substituição. Você está em Jesus Cristo. Agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas, e às vezes a minha retórica pode parecer um pouco agressiva, mas eu não sou agressivo com pessoas, mas é contra a ideia demoníaca por detrás de alguns movimentos que surgiram na história para desviar o povo de Deus. Com esse pensamento eu sou agressivo, não são com as pessoas, tá? Então não olhe para mim, o pastor pode ser agressivo. Com movimento, nada contra pessoas. Escute, quando 1844 não foi uma igreja criada, ouça bem, 1844 não foi uma igreja levantada. Esse movimento aqui veio de um grupinho dessa decepção. Mas nós não somos igreja, presta atenção. Nós não somos igreja. Nós existimos como uma organização, como uma igreja, mas a nossa compreensão é de um movimento. Nós somos de um movimento mundial maior que igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não somos uma igreja para cumprir missão de Cristo. Cristo tem uma missão. E a igreja existiu por causa da missão de Cristo. A igreja não tem missão, é a missão que tem uma igreja. Entenderam a diferença? Quando você diz, qual é a missão da igreja? A igreja não tem missão, é a missão que tem uma igreja. A missão de Cristo tem uma igreja. Nós somos um movimento que surge por causa dessa missão. Você existe aqui, eu sou adventista por convicção. Mas se eu não fosse, eu seria por gratidão, por tudo que a igreja fez por mim, porque eu sou filho da igreja. Eu estudei numa escola adventista porque eu ganhei bolsa. Eu fui estudar no internato por causa de bolsa. E sabe o que eu descobri depois? Que quem pagava essas bolsas era a subvenção do dinheiro do dízimo dos irmãos. Eu teria que ser adventista por gratidão, porque eu ganhei bolsa. Era o povo que às vezes deixa de comer um filé mignon, come ovo para ser fiel a Deus no dízimo nas ofertas.
E era com esse dinheiro que pagava a minha bolsa de estudo lá no colégio onde eu estudei. Eu sou grato a essa igreja. Mas eu não sou adventista por causa da gratidão. Eu sou por causa da convicção. E quando Deus levantou o movimento de 1844, que surge esse movimento mundial, o diabo ficou incomodado, ele sabia, conhecendo as Escrituras, conhecendo o movimento. O primeiro movimento que ele levantou foi esse aqui, ó, o marxismo. Primeiro movimento, entendam bem, eu não sou contra pessoas que advogam o marxismo, porque existem coisas boas, e eu li bastante porções do livro clássico, O Capital, há muitas coisas para reflexão, mas ouça bem onde é que eu vou bater o ponto que é uma grande tragédia para o cristianismo hoje, é que enquanto 1844 o povo estava pregando que Jesus ia voltar, que iria purificar o planeta Terra com a volta de Cristo, olha quem nós encontramos em agosto de 1844. Frederic Engels se encontra com Karl Marx em Paris e eles se tornam parceiros numa luta revolucionária. Um relacionamento duradouro que iria mudar o mundo. E qual o problema nisso, pastor? O que isso impacta com a fé bíblica? Esse aqui é o problema. Porque eles dois se juntaram e eles começaram a proclamar que o caminho para a verdadeira felicidade era eliminar Deus da vida das pessoas. Entenderam? Aqui está o problema. Há muitas coisas boas que foram ensinadas. Nenhum livro fez uma melhor análise do Capital do que esse. Nenhum. Agora, quando se começa a tentar resolver o problema do homem, sem Deus, aqui está o problema. Queridos amigos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nesse livro, que é a base de todo o comunismo, o socialismo, você percebe que eles agridem e eles trazem uma reflexão muito profunda sobre o aspecto, por exemplo, sobre a opressão, as pessoas que são oprimidas. E quando eles têm a oportunidade de instalar o sistema deles, eles se tornam outro opressor. Por quê? Não resolve o problema da humanidade, então eles levantam. Olha só, que o caminho para a paz e segurança era através dos princípios do socialismo e comunismo, que eles podiam e haveriam de libertar os cativos do mundo e promover uma sociedade harmoniosa e sem divisão de classe na terra. Tinham a intenção de direcionar a esperança humana para longe da segunda vinda de Cristo. Você entende isso aqui? Sim ou não? Você entende quando Deus está levantando um movimento mundial para pregar que Jesus vai voltar? O inimigo levanta um outro movimento na Europa, que está empestado em muitos lugares, dizendo assim: abandone a fé bíblica, é impossível você ser um comunista e dizer que acredita piamente nas Escrituras Sagradas, porque ele já parte de uma compreensão diferente daquilo que a Bíblia chama, eles não creem em Deus. Os valores são totalmente outros. Agora, deixa eu dizer para vocês que isso não foi apenas uma coincidência. Agora vamos lá para o meio religioso. O movimento evangélico estava expandindo no Novo Mundo. E o que acontece aqui? Vem um britânico, um advogado chamado John Darby, esse homem que introduziu a doutrina do dispensacionalismo não bíblica, entre 1843 e 1845, e ele introduziu o conceito do rapto secreto. Já ouviram falar dessa série aqui? Left Behind, o que foi traduzido para cá, como os deixados para trás. Você está lá no avião e de repente o piloto some. Quem está do seu lado, passageiro do seu lado é arrebatado. Você pode estar na igreja ou no carro e algumas placas no carro eu já ouvi dizendo assim, ó, se esse carro estiver desgovernado é porque eu fui arrebatado. Bom, eu tenho dito por aí que se eu encontrar um carro desgovernado eu vou ligar para a polícia, porque pode ser que ele esteja bêbado ou ter um pico de diabetes, alguma coisa, está passando mal. Vou ligar para alguém socorrer esse homem, essa pessoa.
Mas na compreensão dispensacionalista, o que é o dispensacionalismo, pastor? Eles defendiam, John Darby, ele defendia que Deus trata de 7 a 8 maneiras, desde a criação do mundo até a volta de Jesus, de 7 maneiras para salvar a humanidade. E agora nós estamos entrando na última fase, que é a fase da graça. É a fase onde Deus vai ter que levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, para poder cumprir toda a profecia, todo o combinado com Israel. Ele precisa tirar a igreja, porque a igreja é um plano B de Deus. Deus não tinha intenção de criar a igreja. A igreja foi um acidente que aconteceu no percurso da história. Então Deus tem que arrebatar a igreja, levar para o céu, para poder cumprir todo o pacto que ele tem com Israel. Essa é a tese dele. O problema é o seguinte: onde está isso na Bíblia? E nós estamos vendo os movimentos evangélicos, nossos irmãos, repito, movimento, estou falando de pessoas, tem muitas pessoas boas em todos os lugares, inclusive em religiões de afrodescendentes, matrizes africanas. Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares, e Ele quer salvar todo mundo. Está escrito no Apocalipse capítulo 18. Então não é contra alguém que eu estou falando, mas o movimento que está por detrás, que seduz as pessoas com esse tipo de fantasias em nome da Bíblia. Esse é um deles. E qual é o problema da doutrina do arrebatamento secreto? O que ela afeta na prática, pastor, a teologia bíblica? Qual o problema? Um grande problema. É porque a doutrina do arrebatamento secreto diz o seguinte, que se você não for arrebatado agora, se você não for, não tem problema. Quem for, maravilha, glória a Deus. Mas quem não for, não se apavore, porque tem uma segunda chance. De 7 anos de tribulação, que é quando o anticristo vai ser revelado, é quando o templo de Jerusalém vai ser construído. E para a tristeza de muita gente aqui, eu vejo, às vezes, irmãos adventistas compartilhando notícia de que um dos sinais do tempo do fim é a reconstrução do templo. Gente, não vai ter terceiro templo. Isso não tem profecia nenhuma. Isso é invenção dessa novela aqui, ó, que foi campeão de bilheteria nos Estados Unidos. Não tem compromisso bíblico. O arrebatamento secreto não existirá. Não é bíblico. Sabe qual é a única coisa que é arrebatado nesse ensino? É a Bíblia. A Bíblia é a única coisa que é arrebatada quando nós ensinamos e pregamos a doutrina do arrebatamento secreto. E eu vejo pessoas ensinando isso. Havia um hino antigo, que foi mudado a letra, aquele hino lá, ó. O mercado está vazio. Aquela ideia é a ideia do arrebatamento secreto, que foi criado por pessoas que criam naquilo. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego na rua. Entende? Você percebe que às vezes essas coisas vão entrando e a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós cantamos, porque nós cantamos no que cremos e cremos no que cantamos. E às vezes a gente está defendendo coisas que não é Bíblia. E aqui, meus irmãos, existe uma coisa. Aos convidados que estão aqui, amigos que estão vindo aqui pela primeira vez, são amigos nossos. Existe uma coisa nessa igreja que nós temos um compromisso. É com a Bíblia. Essa igreja aqui, esse movimento, ele não surge porque um pastor brigou com outro e fundar uma igreja. Essa igreja aqui não surge porque alguém teve uma visão, Deus falou com ele para ele fundar essa igreja. Essa igreja, ela tem dia, mês e ano para ser fundado com uma profecia bíblica. Nós somos um povo da Bíblia, aqui ninguém é dono de nada. Se eu sair outro, amanhã vem outro pastor, eu não sou dono da igreja. Nós não nos apoiamos. Aqui você não vai ver uma foto minha e da minha esposa na frente, o ministério do pastor Erson. Não existe. Só tem uma foto que deve aparecer aqui, a Bíblia e os ensinos bíblicos. Agora, cuidado com isso, porque tem muitos evangélicos. Um dia eu estava conversando com um pastor, muito amigo lá onde eu estava, em Palmas, no Tocantins. E eu conversando com ele sobre isso, ele defendia o arrebatamento secreto, eu comecei a conversar com ele, eu fiz o meu TCC nesse negócio aí. E eu conversando com ele, e disse para ele assim, amigo, o texto que você defende de que haverá um arrebatamento secreto é o texto mais barulhento da Bíblia, sabia? Como é que vai ser secreto?
1 Tessalonicenses 4 diz que haverá uma voz de arcanjo, o soar da trombeta, e você usa esse texto para dizer que é secreto. Esse é o texto mais barulhento da Bíblia. Amigos, o que eles não sabem é que esse tipo de interpretação, sabe como que existiu essa interpretação? Existiu através de 2 jesuítas. Não vai dar tempo de aprofundar aqui. Mas um que trouxe a escola. Isso aqui não é coisa de adventista, tá? Na Reforma Protestante, no século XVI, Lutero, Calvino, Melancton, eles levantaram a bandeira e disseram o seguinte: a besta do Apocalipse é o papado. Não é o Papa, a pessoa, é o poder que ele representava. Quem falou isso foram os próprios monges católicos. Que Lutero era monge, agustiniano, da ordem dos agustinianos. Levantou junto com os reformadores e disseram assim, se existe um inferno, Roma está sentado sobre ele. Então, Lutero foi um grande agressor, foi um grande pregador contra o poderio do papado. Foi Lutero. Isso aqui não tem nada de ver de adventista. A Reforma Protestante. Aí vem um movimento que a gente já conhece na história, na 7ª série, chamado de movimento de Contra-Reforma. O que é Contra-Reforma? A Contra-Reforma é uma resposta do catolicismo a essas agressões, se é que nós podemos dizer, ou essas pregações, melhor. E aí vieram 2 jesuítas espanhóis, está na história. Um chamado Francisco de Alcazar, criou uma escola de interpretação bíblica e disse assim, o que eles estão ensinando está errado. Por que está errado? Ele disse, porque eles usam o método de interpretação errado. Aí ele criou um método chamado preterismo. O que é o preterismo? O preterismo é o seguinte, tudo que está na Bíblia, referindo-se à besta do Apocalipse, já aconteceu no ano 100 com os imperadores romanos. Então, na verdade, quem é a besta do Apocalipse foi um dos imperadores romanos. Entendeu? Aí veio um outro, o primeiro é Luís de Alcazar, o segundo é Francisco Ribeira, e esse aqui introduziu no meio protestante. Imagine uma igreja protestante, provavelmente ela é futurista. Difícil uma que escapa que não seja. O que é o futurismo, pastor? Eles dizem que a profecia de Daniel, a profecia do Apocalipse vai acontecer em algum momento que eles não sabem nem começo e nem fim, mas que vai acontecer em algum momento na história. Isso é o futurismo. E nós acreditamos na mesma forma que os reformadores ensinaram, que a profecia da Bíblia, ela deve ser interpretada pelo método do historicismo, que é o quê? O profeta falou, Deus falou com o profeta, a partir daquele momento a profecia pode entrar em vigor até a volta de Jesus. Ele não só fica atrás e nem para frente, ele é um acontecimento na história que vai ter o seu ponto final de cumprimento até a volta de Jesus. Isso é historicismo. Muito bem, a teoria do arrebatamento secreto é essa aqui, a ideia de uma segunda chance, que você vai ter uma segunda chance, que se você não for agora, o que o diabo quer com isso? Não se prepare. O diabo tem uma intenção com isso. Não se prepare para encontrar com Cristo agora. Por quê? Porque você tem uma segunda chance. Vai ser mais desafiador. Alguns teólogos dispensacionalistas, futuristas, chegam a dizer que a primeira vinda, ou seja, o arrebatamento, você vai ser salvo pelo sangue de Cristo, mas no segundo momento, depois de 7 anos, vai ser com seu próprio sangue, que é onde você vai passar pela grande tribulação. Muito bem, vocês acham que isso é uma coincidência? 2 movimentos destrutivos, o primeiro, o comunismo, o segundo, dispensacionalismo, e agora vem um terceiro. Em 1842, olha aqui, o Charles Darwin falando, eu primeiro tive a satisfação de escrever um breve resumo da minha teoria da evolução, a lápis, 35 páginas. E esse resumo foi ampliado no verão de 1844, 230 páginas. Eles escreveram, então, o livro que eu tenho, algum de vocês têm, o livro A Evolução da Espécie, exatamente em 1844. Ele andou aqui pelo Equador, naquele navio militar britânico do HMS, e ele veio para cá, do HMS Beagle, ele veio para cá então,
e ele escrevera esse livro exatamente nessa data. Esse aqui é conhecido como o padroeiro do ateísmo, Charles Darwin, negando a existência de Deus. Ou seja, se tudo veio da evolução, não há necessidade de um Deus, queridos. Vocês estão entendendo que, enquanto Deus está levantando o movimento para que todo mundo conheça Jesus, para que todos se preparem para que Jesus volte, que você pregue para todo mundo a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse, capítulo 14, e lá está a nossa declaração de missão. O diabo está inventando doutrinas, teorias para desviar a mente do povo de Deus. Você vai sentar no banco de uma universidade. Eu sentei no banco de uma universidade 2 vezes, em 2 cursos, depois que eu fiz teologia. Formei em teologia, depois fiz psicologia, depois entrei no mundo da filosofia, sentei no banco de uma universidade federal. Eu sei o que é passar pelo campo, sentar no banco, você ter aula com professores que chegavam para você e diziam o seguinte: olha, nós vamos ter um pequeno grupo. E eu pensei que era pequeno grupo da igreja. Pequeno grupo da igreja. Sabe qual era o pequeno grupo? O pequeno grupo dele era o seguinte, está aqui o texto para você estudar o pequeno grupo. Como geralmente no pequeno grupo a gente distribui os textos antes, para você estudar e refletir, o pequeno grupo, sabe qual era o texto? Era o Capital. Você estudava o capítulo do Capital, e o segundo encontro acontecia, sabe onde? Na mesa de um barzinho, para o professor da matéria discipular os seus estudantes com essas metodologias que nós estamos vendo aqui. Não é fácil você enfrentar a universidade e sair intacto, ileso. É por isso que nós devemos educar os nossos filhos, as nossas crianças. Eles não gostam de estudar, eles vão preferir o celular, eles vão preferir a série do Netflix, mas você insta com ele, coloca tudo na cabeça dele, o Deus da vida dele, que ele nunca mais, ele pode enfrentar a faculdade que for, porque a média, você quer fazer média, você acreditar nessas coisas na faculdade. E eu ficava lá atrás, anotando, entendendo o método de estudo desse povo. E aqui, meus amigos, vocês acham que acaba com isso aí? Na mesma época em que a doutrina da imortalidade da alma, na igreja adventista, começaram a pregar que o homem não tem uma alma, surge um outro movimento no mesmo tempo, 1848, 31 de março. O que aconteceu nessa cidade de Hyderville, em Nova York? 2 irmãzinhas chamadas Kate e Margaret começaram a relatar que receberam batidas misteriosas na sua velha casinha aqui, ó. Essa é a casinha, que elas começaram a receber visitas médio-espíritas, onde elas descobriram depois que um suposto senhor tinha sido enterrado ali e que ele vinha para conversar com elas à noite. E essas meninas, Margaret e Kate, conhecido como as Irmãs Fox, e eu fui lá no site da Federação Espírita Brasileira, está lá escrito, meus amados, contando a história dela. Isso aqui não é coisa nossa. E essas irmãs, então elas surgem quando vem a público, e aqui surge uma profetisa de Deus nesse tempo, chamada Ellen Goldwhite. Ela se levanta e diz assim, ó, aqui está o berço do espiritismo moderno, e ela teve a visão do que estava acontecendo dessas irmãs, e ela foi em público, escreveu e falou. Sabe o que essas irmãs levantaram depois dizendo? Essas irmãs levantaram depois dizendo que era mentira, que na verdade era uma maçã que elas amarravam e quando o vento dava, ficava batendo na porta da casa, rodando essa maçã. Sabe para quê? Para a profetisa passar como mentirosa, mas depois de um tempo elas foram a público e disseram que era verdade. Disseram que era verdade. E aqui está a placa, o memorial. Você vai nessa cidade, você encontra, foi aqui que começou o berço do espiritismo moderno, exatamente nesse tempo, enquanto esse movimento começa a pregar que nós somos seres holísticos, que nós somos alma, que nós não temos alma, o inimigo levanta o outro movimento dizendo que você tem uma alma, que você não morre, que você reencarna. Queridos irmãos, o Brasil é o maior país espírita do mundo já. Se você não sabia disso.
Segundo a Federação Espírita, nós temos cerca de 4 milhões de espíritas no Brasil. Há problema com as pessoas, repito, não estou falando contra as pessoas, mas qual é a ideia do Espiritismo? É que se você desencarna e tem uma vida eterna, para que Deus? Para que Jesus? Para que a cruz de Cristo? Então isso impacta a fé bíblica ou não? É a pergunta. E nós poderíamos agregar outros movimentos, como a fé Bahá'í, que eu descobri que já tem aqui. Em 1844, um dia eu era pastor lá na Igreja Central de Brasília, auxiliando o pastor, e chegou um homem e disse assim: eu sou da fé Bahá'í, nós surgimos junto com vocês lá no Oriente, e nós estamos crescendo em todo o mundo. E eu fui olhar no site semana passada e descobri que aqui em Recife também já tem a fé Bahá'í. Outra coisa, meus amigos, nós poderíamos falar, por exemplo, do existencialismo, surgiu nesse mesmo tempo. Isso aqui não é coincidência, isso é uma providência. Essa data não é por acaso, isso aqui não é um erro, isso é uma verdade que Deus colocou no nosso meio para que nós levantássemos a fé bíblica nesses últimos tempos. E eu já estou na parte final, onde o Apocalipse levanta dizendo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para pregar para quem? Para todas as pessoas, a cada língua, para cada povo, para cada tribo, dizendo em grande voz o quê? Pelo menos leia comigo essa última parte. Dizendo em grande voz: termino aqui. Você pode ser um católico e ser evolucionista, vai dar certo. Você pode ser um batista e ser evolucionista, vai dar certo. Presbiteriano, metodista, mas você nunca vai conseguir ser um adventista e ser evolucionista, porque nós somos a única que levantamos a Bíblia como mandamento do Senhor, e o único mandamento da lei de Deus que fala que Deus é criador é o 4º mandamento. Nenhum outro mandamento. Se você pegar o catecismo, ele vai dizer: guardai domingos e festas. Mas ele não fala por que tem que guardar o domingo. Agora, quando você pega a Bíblia, ele vai te dizer por que você deve guardar o sábado. Ele diz: porque Deus é o Criador. É por isso que nós somos o único movimento no mundo que levanta a bandeira dizendo: Deus é o Criador do universo. E essa linguagem aqui é trazida do Êxodo capítulo 20, verso 10. Meus amados irmãos, eu estava aqui nessa conferência em 2015, lá em San Antônio, no Texas, quando cerca de 70 mil adventistas se reuniram aí, representantes do mundo inteiro. No mundo inteiro. E sabe qual é a coisa mais bonita? É o que acontece sábado à tarde, quando eles cantam a música Ó que Esperança. Nós aguardamos a volta do Senhor. Cada um cantando no seu idioma, dizendo que Jesus vai voltar. E ele sai desse movimento, tendo relatório de quanto a igreja cresceu. Quando a igreja foi organizada, ela tinha 3.500 membros, hoje nós temos mais de 22 milhões no mundo. A igreja expandiu, está presente em mais de 211 países, oficialmente. E nós encontramos esse povo no mundo inteiro dizendo: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Agora, você que ainda não encontrou com Cristo Jesus, não permitiu ser achado por Ele, não entregou sua vida a Jesus, eu quero fazer um apelo para você nessa manhã. Nós estamos chegando numa época onde nós estamos chamando as pessoas para uma decisão, chamando pessoas para aceitar Jesus, chamando pessoas, quem já aceitou Jesus, tomar a decisão por batismo. Quem ainda não aceitou nem Jesus e nem tomou a decisão pelo batismo, eu estou convidando você hoje para você tomar uma posição, dizer: eu quero estudar essa Bíblia aí, eu quero conhecer o Deus da Bíblia. E você talvez esteja aqui na igreja já, com a gente, na nossa comunidade, há muito tempo, mas você ainda não tomou uma decisão. O convite de Deus para você nessa manhã é que você se levante a favor desse movimento. Dizer assim: pastor, eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero me juntar junto com vocês. Eu quero pregar como esse anjo pregou.
dizendo para todo mundo: temam a Deus, porque Ele é o Criador. É a hora do seu juízo estar presente. E você tem que se levantar. Você não pode fingir, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, que isso não é com você. Eu estou falando com você. Isso tem que arder no seu coração. É claro que não vai arder se a sua mente estiver voltada para cá ou para ali. Você tem que voltar a sua mente para Cristo. É impossível alguém que é contagiado com a cruz não sentir, não se empolgar, não se movimentar. Recife precisa ouvir que existe um povo chamando os nossos vizinhos e amigos que Jesus vai voltar. Nós fomos plantados aqui para isso. Nós não somos mais uma igreja, nós somos um movimento. Nós temos que acordar as pessoas que estão dormindo. As pessoas que estão para o mundo da perdição, nós precisamos lutar por elas. Nós precisamos chorar por essa gente. Nós precisamos interceder de madrugada. Meus irmãos, nós precisamos usar a estratégia de Deus. Jesus está voltando. Não tem arrebatamento, não tem segunda chance, não tem alma depois que você morre. O mundo não veio da evolução. Você não é produto do acaso. Há uma intenção e uma providência de Deus para você e para a sua família. E eu vou terminar com esse texto da escritora e profetisa vitoriana Ellen White, quando ela diz assim, ao recapitular a nossa história passada: quando vejo o que Deus tem executado, enche-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Deus abençoe você. Tem alguém aqui que quer fazer uma decisão ao lado de Cristo nessa manhã? Tem alguém aqui que veio para cá, mas não está estudando a Bíblia, mas gostaria de decidir hoje? Diz assim: pastor, eu quero estudar a Bíblia mais seriamente a partir de hoje. Aleluia. Vocês não aplaudem aqui quando alguém toma uma decisão, não? Amém. Louvado seja o Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã que, além de se levantar, tomar uma decisão para estudar a Bíblia, tem alguém aqui que gostaria de dizer: pastor, eu sinto que eu estou já no segundo passo, eu estou no processo de tomar uma decisão para ser batizado ou ser batizada, para fazer parte dessa comunidade e gritar para todo mundo que Jesus está voltando. Será que tem alguém aqui que gostaria de dizer: pastor, eu estou nesse processo aí, eu quero que vocês orem pela minha decisão, porque está sendo difícil, eu estou enfrentando entraves, uma luta terrível, mas eu sei que cedo ou tarde vai acontecer uma dessas duas coisas: ou você vai embora daqui, porque você não vai mais aguentar ouvir isso, ou você vai ficar aqui e vai tomar uma decisão de dizer assim: eu não posso mais fingir que não é comigo essas palavras que estão sendo pregadas. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de dizer: pastor, eu quero me preparar para me batizar no futuro? Aqui está um homem, aqui está uma mulher. Tem alguém aqui? Será que não tem alguém? É com você mesmo. Se Deus estiver falando, dizer: pastor, será que é comigo? É com você. Eu estou sentindo um negócio estranho dentro de mim. É com você. Eu estou sentindo um frio. É com você mesmo que Deus está chamando. Tem alguém aqui que eu gostaria de que eu orasse? Eu não vou batizar ninguém agora, mas se tem alguém que precisa tomar a decisão no futuro, dizer: pastor, eu gostaria que orasse pela minha decisão, eu estou nesse processo. Tem alguém? É a última vez que eu estou perguntando. Aleluia. Amém? Vocês não aplaudem, não? Amém. Deus é grande. E agora eu quero fazer o último dos 3 apelos. É para você que já é batizado, você que um dia já passou pelas águas, você que já foi um crente fiel, você que já atuou na igreja e você está aqui ouvindo hoje essa palavra. Deus quer um concerto contigo. E eu quero saber quantos gostariam de dizer: eu quero um concerto com meu Deus. Eu quero levantar, pastor, essa bandeira do Evangelho. Eu quero contar para todo mundo, pastor, o que Jesus fez na minha vida. E se for preciso, eu vou abrir a palavra e vou dizer para eles a verdade, mas com amor. Eu vou sofrer por eles, mas eu vou contar para eles qual é a intenção de Deus ter me chamado para esse local. Tem alguém aqui de vocês que gostariam de se levantar e dizer assim: esse sou eu, essa sou eu, que Deus quer me levantar? Louvado seja o Senhor. Quero orar pela sua decisão. Pai, em nome de Jesus, eu termino esse culto, essa celebração, aqui com pelo menos 3 grupos de pessoas que tomaram a decisão. Uns que querem estudar a Bíblia,
outros que querem ser batizados e outros querem que firmar o concerto, o pacto, voltar para ti, voltar de verdade, se consagrar, ser alguém fiel, guardar os teus mandamentos, contar para todo mundo que Jesus está voltando, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, ser fiel no seu relacionamento. Por favor, meu Deus, consagra a decisão de cada um deles, é o que eu oro em Jesus, amém.